Então, agora no nosso terceiro e último bloco, continuando a nossa conversa, a nossa reflexão com a Patrícia Dias, no nosso Café com a Especialista, vamos dar continuidade ao papel do coordenador pedagógico como articulador das aprendizagens. Nesse papel de articulador das aprendizagens, Patrícia, entra o acompanhamento das aprendizagens dos alunos. E o que é esse acompanhamento, se não uma avaliação constante, um tema que a gente discute agora no quarto módulo com esse grupo. E nós temos aqui a Maria Cândida, que é parte da equipe desse projeto, em parceria com o Instituto Unibanco, e atua no Piauí, no Pará e no Espírito Santo. Eu vou começar trazendo uma pergunta que ela veio, a Tânia Marquesi formulou, ela é do Espírito Santo, ela é pedagoga, ela traz assim: olá, Patrícia, o meu questionamento é: como trabalhar na perspectiva de uma avaliação formativa quando precisamos aplicar inúmeros simulados trimestralmente com foco nas avaliações externas? Tânia, essa é uma questão bastante difícil. Eu acho que é uma armadilha mesmo, que a gente muitas vezes fica preso, porque a avaliação externa é importante, ela precisa acontecer para responder alguns determinados objetivos da gestão da aprendizagem, mas ela não pode, como a Tânia está dizendo, nos impedir de fazer o nosso principal trabalho, que é tornar aquele espaço formativo, né? Como é que eu tenho que fazer uma série de simulados e ficar o tempo todo pensando na preparação para que os alunos se saiam bem na avaliação externa, mas esse tempo suprimir um tempo que eu precisava gastar com as situações de ensino, com as situações para aprendizagem. Acho que esse equilíbrio de fato precisa acontecer, e o que a Tânia fala é que muitas vezes ele nos toma, né? Eu acho que o que é importante no papel do coordenador ficar atento é que os descritores de uma avaliação externa, eles representam uma parte, eles reduzem alguns tópicos que são importantes, talvez eleitos como os mais importantes em alguns casos, mas ele não é o todo. Então, focar todo o trabalho no preparo, tendo como base esses descritores, é reduzir a garantia dos direitos de aprendizagem dos alunos. Quer dizer, para que eles se saiam bem nessa avaliação externa, eles têm que ter acesso a um rol de conhecimentos muito maior, muito mais amplo, muito mais contextualizado do que apenas o foco restrito nos descritores. Então, eu acho que levar essa reflexão para a equipe, tanto, né, com os companheiros da equipe da Secretaria de Educação, quanto nas parcerias com os professores, é papel do coordenador. Vamos refletir para os nossos alunos irem bem nesses descritores, alcançarem o que se espera e que essa avaliação está avaliando, qual é o contexto das situações que a gente precisa proporcionar. E aí, tirar o foco do descritor e ir para o contexto, que tem relação com todo o papel das estratégias formativas, o papel político desses educadores que a gente estava falando anteriormente nos outros blocos, né? O quanto que o coordenador precisa chamar a atenção de todos os que estão ao redor, de que o tempo maior precisa ser gasto para garantir as condições de ensino, proporcionar situações que de fato os alunos estejam envolvidos e reflexionando num contexto maior de aprendizagem, e que, se isso for tudo bem garantido, a prova vai ser consequência, né? O quanto eles vão conseguir se sair bem nessas avaliações vai vir como uma consequência desse processo maior. Agora, se a gente fica só no pequenininho, a gente está deixando de trabalhar esses contextos maiores. Patrícia, a Cláudia, do Pará, ela traz um ponto que a gente considera essencial nessa conversa.
primeiro, como você apontou, a avaliação externa é um cuidado que se tem que ter com a avaliação externa e com esses resultados. A gente não é contra a realização dessas avaliações, né? Eu acho que é importante dizer isso. E a Cláudia ajuda nessa reflexão trazendo a seguinte questão. Ela pede uma ajuda para especialista para a gente... como é que pode ser feito para que os professores percebam que os resultados dessas avaliações, eles são uma estratégia para redimensionar o ensino. E eu queria que você comentasse, então, um pouquinho a importância desses resultados, de como cuidar, tratar esses resultados no trabalho. Eu acho o que a Cláudia me faz pensar é o como que o coordenador pode levar os resultados dessas avaliações como um objeto de reflexão para o grupo. Não uma reflexão que vá imobilizar, porque muitas vezes quando a gente não está conseguindo um bom resultado, isso às vezes cria uma certa desmobilização com o grupo, mas como o coordenador pode olhar para as questões em que os alunos não estão se saindo bem e levar para o grupo de professores uma reflexão sobre os bastidores daquelas questões. O que essas questões revelam que nos nossos planejamentos talvez não estamos criando condições para os meninos avançarem tanto quanto poderiam. Então, se é uma questão específica de uma determinada habilidade de leitura, tentar localizar em que contextos dentro da sala de aula os alunos estão podendo acionar aquela habilidade, colocar aquela habilidade em foco, em discussão, que não deve ser né? O currículo ele tem uma série de articulações, então tentar localizar quais os textos, quais os gêneros, quais as situações comunicativas em que os alunos podem colocar em ação aquele conteúdo, para ver o que mais a gente pode avançar nisso. Muitas vezes, o que prejudica é trazer os resultados com uma reflexão muito pautada naquela especificidade daquela questão e ficar ali. E o coordenador pode ser um mobilizador do grupo de ampliar esse foco e olhar, essa questão é reflexo de um contexto maior, de situações que são habituais, que vão se ampliando bimestre a bimestre, né? Projeto a projeto, sequência a sequência. Então, trazer para os professores esse sentido de progressão, por exemplo, é uma boa discussão, é uma reflexão que vai fazer com que os professores pensem, opa, no primeiro bimestre eu proporcionei essas situações, os meninos conseguiram avançar nesse sentido. Qual o desafio novo que eu tenho que trazer? Como trazê-los de acordo com os pontos que eles estão vendo, né? Aí a avaliação externa se combina com a avaliação interna, né? Eu consigo ver os meus alunos no dia a dia e pensar, opa, esse resultado externo está refletindo uma média, algo que é para eu ficar atento, mas qual é o trabalho que eu tenho que fazer com cada um e como que eu vou fazer com cada turma, é algo que o professor precisa entrar em jogo e o coordenador provocar essa reflexão entre planejamento, condições que estão sendo oferecidas, avaliação formativa interna da escola e a avaliação externa. Acho que a combinatória disso, num espaço de reflexão que visualize próximos planejamentos, tira o lugar, muitas vezes, de imobilização do grupo ou de pesar de que aquela avaliação externa não está refletindo o trabalho do professor, está julgando também o trabalho do professor. Acho que tem que limpar essas impressões e focar nos contextos que a gente está oferecendo e o que a gente pode avançar qualitativamente a cada momento nesses contextos. Patrícia, então, em síntese,
E para a gente pensar no papel do coordenador nesse cenário que você coloca, entendo que o que você está dizendo é, de novo, da parceria entre eles, mas entre eles, coordenador e professores, mas que o coordenador, por ter essa visão privilegiada mesmo de poder ter acesso a todas as turmas, primeiros anos, segundos anos, terceiros anos, e aí então pensar nessa longevidade que você comentou, nessa progressão até de conteúdos, fazer essa leitura das condições que foram ou não oferecidas. Esse é um ponto. E aí vai também ao encontro da questão da Ângela, do Espírito Santo, que ela coloca nesse finalzinho que você falou de como cuidar do que não deu certo, desses resultados, ela coloca a questão da recuperação, né? Como colocar, a questão dela é como trabalhar a recuperação, onde a perspectiva é alinhada às possibilidades e realização das aprendizagens. Mas junto com essa questão da Ângela, eu queria colocar também duas outras questões. Uma que é da Cláudia, que você já respondeu, mas um complemento. Quando ela coloca a prova, ela faz uma ressalva sobre a prova como um único instrumento de avaliação. E a Cristina, que coloca novamente a resistência de alguns professores, né, para as novas metodologias, e ainda num cenário de alguns que insistem numa cultura de reprovação. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o que a Ângela alerta é essencial e que precisa ser foco não só dos professores, como do coordenador, principalmente, que é o olhar também individual para essas aprendizagens. Então, o professor e o coordenador são responsáveis por turmas, né, de alunos, mas que nessa turma existe como o ritmo de aprendizagem e as questões específicas de cada um. E aí, o que uma outra colega, acredito que seja ou a Cláudia ou a Cristina, colocam que a prova não pode ser o único instrumento, porque, de novo, é uma prova, né? A gente estava falando agora há pouco da avaliação externa, que é uma prova, e se internamente a gente só utilizar de recursos como provas, vai ser difícil capturar como é que necessidade de aprendizagem cada um tem. E nisso, muitas vezes, a recuperação ou a reprovação, como outra coloca também, são recursos que vão tentando atingir aqueles que vão ficando para trás nesse processo, né? A turma vai indo num ritmo, alguns não conseguem aprender da mesma forma e precisam de espaços a mais para garantir o seu aprendizado. E se mesmo assim não acontecem, a reprovação ainda é uma ferramenta e algo que acontece muito para alguns professores em algumas determinadas situações. A recuperação, eu acredito que ela já evoluiu muito, essa ideia de recuperação, de muito tempo para cá, e hoje o que a gente tem de mais produtivo nesse processo são recuperações que acontecem em paralelo aos processos de ensino ao longo do tempo ali dos dias letivos, e que precisam ser espaços pensados especificamente para quem está ali, para os alunos que estão nesse grupo de recuperação, tentando observar quais são as necessidades de aprendizagem ali e o que de diferente do que é oferecido no espaço regular de aula pode ser oferecido para aqueles alunos, porque se no espaço de recuperação for oferecido exatamente mais do mesmo que já aconteceu na sala, a chance desses meninos se recuperarem é mínima, porque naquela situação já não houve o sucesso que gostaríamos. Então, aproveitar esses espaços de recuperação em que geralmente há um pouco menos de aluno, há um tempo maior que você pode respeitar para a interação com aqueles alunos, para poder resgatar muitas vezes uma motivação que ele também foi perdendo porque não conseguiu acompanhar o ritmo da turma. E levar, talvez, um tipo de produção que ele possa fazer nesse espaço, em que mostre para ele mesmo aquilo que ele já está conseguindo e o que ele ainda não. Então, essas autoavaliações, provocar
nos alunos, sobretudo do ensino médio, esse processo de que tomada de consciência do que eu já sei e do que eu ainda não sei, a recuperação pode ajudar se ela já for um espaço para isso. E você considera que isso sim é o que se chama de avaliação formativa? Exatamente, né? Eu acho que é a avaliação que pretende identificar os pontos e as necessidades e oferecer outras situações para que essa aprendizagem aconteça. E aí eu acho que o ponto da autoavaliação, da consciência sobre o meu processo, né, para cada aluno pode ajudar muito. E aí na interação, o professor também vai aprendendo a ver as necessidades específicas e conciliar nesse espaço maior, necessidade do grupo, necessidade específica. E a avaliação formativa é essencialmente um espaço para que essas necessidades sejam identificadas. Ao longo do processo, Ao longo né? do processo. Como a Cláudia também coloca, o conselho de classe como um espaço que poderia ser muito melhor aproveitado, né? Mas que não pode ser também só no final você olhar para esses meninos. Exatamente, não pode ser conclusivo. Tem que ser algo que antecipe uma nova etapa de trabalho e que tem esse caráter formativo o tempo todo, de planejar, de pensar novas estratégias e não só validar ou não aquilo que já aconteceu. Então nós finalizamos esse terceiro e último bloco. Queríamos eu, Marianca, Paula e Cândida agradecermos demais a Patrícia Dias, que veio colaborar com essas reflexões iniciadas lá em junho, nos estados. E, enfim, eu acho que a gente, com essa conversa, a gente consegue sim ajudar o coordenador na sua profissionalização, que é a nossa defesa maior, né? E na construção dessa identidade. Eu que agradeço. Foi muito bacana pensar junto com vocês, aprendi um montão também. Obrigada, Patrícia.